Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Marcos 4, que vai nos dizer assim, ó, no versículo o 36 e o 38, que vai dizer assim, ó, eles deixando a multidão levaram consigo no barco, e assim como estava, havia outro barco com ele. Nisso levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiram o barco de tal maneira que já estava enchendo, e ele estava na polpa dormindo numa almofada. Então acordaram, eles disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Irmãos, quantas e quantas vezes nós, aleluia, Jesus, estamos passando por essas tempestades, por essas dificuldades que nós estamos passando. E aí, sabe o que acontece? Acontece que muitas das vezes a gente está errando no caminho do Senhor. Aleluia, Jesus. E eu digo para vocês assim, irmãos, que eu tenho um problema de saúde no nervo ciático. Aleluia, Jesus. E por permissão do Senhor, aleluia, Jesus, aconteceu do meu nervo inflamar. Aleluia, Jesus. O inimigo colocar na minha mente, aleluia, Jesus, creio que foi permissão do Senhor, que era o inimigo que estava colocando dor em mim. Então eu clamava, eu chorava e dizia: Senhor, tem misericórdia, repreenda esse demônio. Meu Deus, esse demônio está me atacando, Senhor, eu não estou aguentando de dor. E a dor passava um pouquinho e a dor voltava. E aquele ataque espiritual contra a minha mente. Aleluia, Jesus. Mas depois de toda essa tempestade, aleluia, Jesus, que eu passei, aleluia, Jesus, nesse processo, aleluia, Jesus, assim como se levantou as ondas em cima ali dos discípulos, aleluia, Jesus, são essas ondas que se levantam na nossa vida, às vezes por permissão de Deus, para que o Senhor ele venha fazer um trabalhar na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós estamos falhando na presença do Senhor. Então ali, o Espírito Santo de Deus, ele faz a gente lembrar de tudo que a gente está falhando na presença dele. Aleluia, Jesus. E eu creio, irmãos, que isso é uma direção de Deus que o Senhor está dando, aleluia, para alguém que vai ouvir essa palavra. Aleluia, Jesus. Porque isso, aleluia, Jesus, não é espiritual. Isso é problema de saúde. Mas o Senhor, ele confunde a nossa mente para que a gente venha cair-se e venha tudo à tona. As coisas erradas, as nossas falhas, as coisas que a gente fazia para o Senhor e agora a gente não faz mais, coisas que nós estamos errando, aleluia, Jesus, na presença do Senhor, aleluia, Jesus. Quando o Senhor pede, aleluia, Jesus, que Ele quer uma hora contigo ali, louvando, orando, aleluia, Jesus, e a gente não faz. Muitas das vezes a gente não toma consciência que nós estamos falando e comentando e espalhando, aleluia, Jesus, a vida do próximo para várias pessoas. Ah, tu escuta aqui, aí tu vai fofocando, quando vê todo mundo já está sabendo sobre a vida daquela pessoa. E isso é um mal muito grave aos olhos do Senhor, porque isso é fofoca. Uma pessoa que fica nessa situação e não toma em si que está fazendo coisa errada vai perder a salvação. Eu digo para vocês que eu vi um vídeo do pastor Júlio César,
que Deus mostrou para ele, aleluia Jesus, que pode ser que alguém tenha visto também esse testemunho, que ele viu uma irmã na doutrina. Estava tudo na doutrina, cabelo na doutrina, roupa na doutrina e virada de costa. E disse, Senhor, mas o que está acontecendo? Por que essa irmã está pegando fogo? Por que ela está no fogo queimando? Aí o Senhor falou assim, peraí, olha lá de frente. A língua dela assim, ó, dobrava, de tão grande que era a língua dela. Por quê? Porque ficava falando da vida dos outros, sabia algo sobre a vida dos outros e saía espalhando para todas as pessoas que vinha fofocando, falando mal das pessoas, julgando. Então vocês podem ver, irmãos, que não é só, aleluia, Jesus, o zelo na doutrina, mas é o zelo de vigiar, aleluia, Jesus, no falar, no pensar e nas nossas atitudes. Se a gente não santificar o nosso olhar, aleluia, Jesus, que é a luz do nosso corpo, nós estaremos em trevas. Se a gente não vigiar com a nossa boca, assim como Tiago fala, aleluia, Jesus, que a língua é o membro menor do nosso corpo, mas ele é o membro que mais pega fogo, porque ele pode incendiar, aleluia, Jesus, levar uma pessoa ao inferno. Porque se a gente não tiver autocontrole sobre a nossa vida, a nossa língua nos leva para o inferno. Aleluia, Jesus. E é muito grave isso. Então, irmãos, muitas das vezes o Senhor, ele proporciona a gente passar um aperto como os apóstolos ali passaram. Aí depois que eles ficaram com medo, clamando, Jesus, Senhor, acorda. Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? É assim que a gente fica. Aleluia, Jesus. Até que a gente cai em si das coisas erradas que a gente está fazendo. E o Senhor permite, aleluia, Jesus, situações que nos confunda, que faça a gente ficar desesperado, porque nesse desespero, assim como eles estavam ali, Jesus estava no barco. E assim, Jesus está no nosso barco, mas Jesus estava ali dormindo. Mas não que ele está dormindo, mas ele só fica observando, ele se cala e fica observando para ver a nossa atitude, para ver se a gente vai se humilhar, se a gente vai dizer, não, Senhor, eu não vou, eu vou vigiar mais, não vou ficar falando da minha irmã mais, eu não vou ficar criticando, eu não vou ficar fofocando. Aleluia, Jesus. Não, Senhor, agora eu vou ter 1 hora contigo, vou separar 1 hora, buscar a tua face. Agora eu vou orar mais, Senhor, agora eu vou ler a palavra, uns 4 versículos por dia, uns 3 versículos por dia. Então é isso que o Senhor ele está alertando você nesse dia, aleluia, Jesus. Então ouça a voz do Senhor enquanto ele está falando, porque não deixa que ele venha fazer o que aconteceu comigo, aleluia, Jesus. Porque é muito mais fácil, aleluia, Jesus, a gente obedecer sem dor do que obedecer depois da dor.